Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, então, em breve teremos o exame da ordem, né? Eu já falei que eu penso no exame da ordem, eu acho que ele é necessário. Vocês podem ficar bravos comigo, podem ficar irritados, podem falar que a OAB deixou de existir. Eu acho que ele é necessário e eu acho que ele não vai ser extinto, tá? Gostem ou não gostem, ele não vai ser extinto. Mas meu ponto desse vídeo é outro, meus amigos. Teve um desses vídeos que eu fiz e o pessoal me xinga, vem, sabe? Mas teve algum assinante do canal pegou e falou assim: queria ver você passar hoje no exame da ordem. Pô, daí fiquei curioso e pensei com meus botões: será que eu passaria hoje no exame da ordem? E eu fiz um teste cego, tá? Meu sócio do escritório selecionou uma prova aleatoriamente e eu fiz a prova aleatoriamente. Primeira e segunda fase. Bom, o que aconteceu? Na segunda fase eu fui muito bem. Daí normal, tá? Direito civil, né? Eu advogo há 20 anos, 22 anos. Fazer petição é meu dia a dia. Esse ano, só agravo de instrumento aqui no escritório, a gente fez alguma coisa em torno de 80, tá? Petições iniciais foram, nesse semestre aqui, alguma coisa em torno de 15 ou 20. Então falar que eu fui melhor em direito civil do que eu fui lá atrás, quando eu prestei o exame da ordem há 22 anos atrás, alguma coisa assim, isso é normal. Mas o que me surpreendeu? A prova teste, que seria a primeira fase. Das 80 questões, eu acertei 69, tá? Agora, o que mais me chamou a atenção, não me chamou a atenção ter ido bem em processo civil. Não me chamou a atenção ter ido bem em constitucional. Me chamou a atenção eu ter ido bem em matérias com as quais há muito tempo eu não trabalho. Penal, processo penal, trabalhista. Logo que eu me formei em direito, eu advogava no escritório que era metade trabalhista e metade civil. E eu trabalhei 5 anos durante a faculdade, simultaneamente com trabalhista e com civil. Tá? Sei que na prova trabalhista eu fui melhor neste exame da ordem, na fase oral, na primeira fase, do que eu fui quando eu prestei o exame da ordem. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Você estuda para o exame da ordem? Você se prepara para o exame da ordem? Você vai passar no exame da ordem. Sabe qual o problema que pode te levar a uma reprovação? E por vezes leva vários candidatos a uma reprovação. E eu mesmo fui reprovado no primeiro exame da ordem, tá bom? Nervosismo. É óbvio, dá um pânico, né? Você se preparou 5 anos para aquele momento. E aquela prova vai definir se você vai poder continuar no seu emprego atual como advogado ou não. Lembre que tem países que é pior, tá? Por exemplo, na Alemanha, você pode fazer o exame da ordem 3 vezes. Se na terceira não for aprovado, tchau. E vai procurar outra coisa para fazer da vida. Advogado você não vai ser mais, tá? Tem países que tem um sistema pior que o nosso. Mas o que eu quero falar? Você, meu amigo, que está estudando, tal, o teu problema no exame da ordem não é falta de conhecimento, não é falta de capacidade, não tem tanta questão pegadinha assim, até tem algumas pegadinhas, tá? Mas não tem tanta questão pegadinha assim. O teu problema é nervosismo na prova. E eu passei por isso. Ó, eu vou falar uma coisa. Talvez até a irmã de um grande amigo meu que faleceu. Pô, tinha um amigo meu, eu não vou falar o nome dele aqui, mas sabe, é assim, no segundo ano de direito, enquanto eu estava preocupado em ir pra baladinha com os amigos do escritório, esse amigo meu já discutia a possibilidade de tutela antecipada em sentença, que tipo de recurso seria cabível para atacar aquela decisão.
E esse amigo meu simplesmente não passava no exame da ordem. Dava um pânico nele no exame da ordem. Um outro colega nosso, tá, que é irmão de um advogado muito querido aqui do escritório e tal, tem esse mesmo problema. Ele administra o escritório do irmão, tá? Você conversa com ele de direito, ele sabe direito como um advogado. Chega no exame da ordem, ele tem um bloqueio e não passa. Então, meus amigos, primeiro mentalize o seguinte: você estudou, você se preparou, você vai passar na prova. Se eventualmente não passar na prova, é claro que não é legal, mas não é um fim de mundo. Procure ficar calmo na hora da prova. Fique calmo na hora da prova. E vou dar uma dica aqui para quem não sabe ainda. Mas em que área que eu faço minha prova? Penal, constitucional, civil, administrativo, trabalhista, tributário. Na minha época eram 4 exames. Era trabalhista, civil, tributário e penal. Tá? Mas vamos lá. Se você tem dúvida sobre que área fazer a prova, são 2 conselhos. Essas áreas que os professores falam, é mais fácil fazer em penal, é mais fácil fazer em constitucional, esse conselho é válido para quem não fez estágio durante a faculdade, ok? Se você não fez estágio durante a faculdade, esse conselho é muito válido. Se você fez estágio durante a faculdade, faça a prova na área na qual você estagiava, tá? Faça a prova na área na qual você estagiava. Eu lembro que quando eu fiz o exame da ordem, a primeira prova, vou fazer em penal, que alguém falou que é mais fácil. Putz. Eu olhei a prova, caiu uma questão que eu até sei hoje, mas era um recurso ordinário constitucional. Eu não fazia nem ideia por onde começar a questão. Daí, mesmo assim, no segundo exame, o pessoal fica naquele pânico, não, vamos fazer em penal. Professor até estimulando, não, faz em penal que é mais seguro. Falei, quer saber do que mais? Eu vou fazer naquilo que eu sei fazer. Eu não vou reinventar a roda. Me inscrevi para a prova no cível. Caiu a questão para mim, a prova prática, qual que era? Uma cautelar de sustação de protesto. No escritório que eu trabalhava na época, eu fazia, repassava para o meu chefe, pelo menos umas 5 ou 6 por semana. Aí quando você olha a prova, fala, eu fiz isso daqui ontem. Então assim, não tenha medo de fazer a prova no cível, se você fez estágio num escritório cível. Não tenha medo de fazer a prova no tributário, se você fez estágio no escritório tributário. Administrativo idem. Agora, se porventura, trabalhista idem também, você não fez estágio, você é aquele aluno que trabalha com outra questão, se está se formando um pouco mais velho, ou tem que sustentar a família, e eventualmente não tem condição de sobreviver com o salário de estagiário, e eu entendo isso, tá? Claro que eu vou entender isso daí. Daí sim, ouça o seu professor e de fato, tanto penal quanto constitucional são provas que, principalmente a prova prática, o número de ações que tendem a cair é consideravelmente menor que cível, tributário, trabalhista, e são questões que acabam sendo menos complexas. Então, daí sim, legal. Faz sua prova em constitucional ou penal, ou na área que teu professor te indicar. Mas lembre-se, esse conselho é válido para quem não estagia em direito, tá bom? De resto, meus amigos, só para concluir o vídeo, para não ficar muito longo, mas de resto, fiquem calmos. O nervosismo é o grande diferencial. Eu conheço excelentes alunos que prestaram 5, 6, 7, 8, 9, 10 exames até conseguir passar e não passavam por nervosismo. E eu conheço pessoas, não vou criticar o sujeito e tal, mas assim,
que não eram envolvidas com o direito, não ligavam muito para a coisa, fizeram a prova até de uma forma meio descompromissada e passaram. Passaram no primeiro exame. Passaram no primeiro exame. E não, deixa eu falar, não existe complô da ordem. A ordem não escolhe quem é aprovado, quem não é. Não existe esse complô, tá? Não existe esse complô, tá bom? Meus amigos, grande abraço a todos, até o próximo vídeo e se preparem para a prova da ordem. Vocês têm condição de passar. Se você está há 5 anos estudando para a prova da ordem, você tem sim condição de passar. Se puder fazer um cursinho particular para dar uma reforçada na matéria, e não sou o dono de cursinho, tá? Não sou o dono de cursinho. Se puder fazer, ótimo, faz. Mas se não puder fazer também, tem excelentes canais do YouTube com tutoriais, como passar na ordem e tal. Pô, é de graça. É de graça. Meu caro, fique tranquilo. Ao invés de perder seu tempo caindo em canto da sereia, que o exame da ordem vai acabar, que o Bolsonaro acabou, que a ordem não existe mais, isso é bobagem. Isso é bobagem. Não caia nesse canto da sereia. Desde a minha época já falavam isso. A ordem não vai acabar, o exame da ordem não vai acabar, ele vai continuar existindo. Tá? Ao invés de cair nesse canto da sereia, procure manter o foco, dê uma revisada na matéria, assista os canais do YouTube se não tiver condição de fazer um cursinho pago, faça o cursinho pago, se tiver condição de fazer o cursinho pago e quiser fazer, seja autodidata, estude na sua casa, peça orientação para seu professor. Normalmente quem é professor tem enorme prazer, eu tenho, de auxiliar alunos em preparo nesse momento, sabe, de exame da ordem, que é uma questão mais tensa, tal. Tá legal? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E daqui a 1 mês e meio, mais ou menos, que é quando a gente vai ter a próxima prova da ordem. Ótima prova a todos, tá legal? Grande abraço.